um grande prazer poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da angústia que particularmente eu tenho vivenciado como profissional, como um psicoterapeuta, como um professor e como alguém que tem falado muito em vários lugares para diversas pessoas, especialmente pais e professores, no que diz respeito à educação de filhos e às questões que envolvem a saúde mental. Uma das minhas preocupações e que eu queria dividir com vocês de uma forma bastante simples, porém amparado em conceitos que a psicanálise tem nos ajudado a entender desde os tempos de Freud, há mais de um século e meio atrás, de história da psicanálise, como também alguns conhecimentos da psicologia e demais conhecimentos no campo da neurologia e das neurociências na atualidade. Uma das preocupações que eu queria destacar, e creio que você que me assiste também deve ter percebido isso, é a forma que a angústia tem tomado nos últimos anos, na sociedade contemporânea. A angústia é uma condição importante, vale destacar, uma condição fundamental que nos acompanha durante toda a vida. Freud, pai da psicanálise, destacava isso. O ser humano, por natureza, vivencia um estado de angústia e de desamparo. É importante que nós tenhamos claro que esta é a nossa condição fundamental. Nascemos despreparados para a vida do ponto de vista biológico, nascemos muito frágeis e precisaremos de alguém que nos cuide, um cuidador, uma referência. Basicamente, isso se dá através de mãe e pai. No entanto, pode ser suprido por outras pessoas, como em diversas culturas, por exemplo. Mas o fato importante é que, na medida em que crianças estão deixadas mais livres, sem uma vigilância mais ostensiva por parte dos pais, cabe lembrar que a mulher hoje está no mercado de trabalho, então nós trabalhamos muito mais, os nossos filhos têm ficado menos tempo conosco, entregues muitas vezes à mídia, à televisão, sem qualquer tipo de referência mais ostensiva, uma vigilância maior por parte dos próprios pais e dos educadores. O que isso tem refletido na nossa contemporaneidade? Crianças e adolescentes cada vez mais bem informados, e não só crianças e adolescentes, nós observamos isso com adultos também. Cada vez mais é comum que as pessoas possam se especializar, às vezes tem uma, duas, três pós-graduações, mestrado, doutorado. No entanto, isso não tem uma relação profunda com o desenvolvimento do caráter, com o desenvolvimento da personalidade. O uso que nós fazemos da informação, se não estiver muito bem solidificado nas bases da personalidade, de pouco adianta. Nós podemos ter profissionais excelentes do ponto de vista da informação, do conhecimento, mas péssimos para si mesmos, péssimos nas relações afetivas, como pais, sobretudo. E é importante que nós tenhamos claro essa ideia. A angústia está tomando formas cada vez mais preocupantes no nosso mundo atual. Basta observar a incidência de transtornos, inclusive que a psiquiatria denomina, a quantidade de psicofármacos, antidepressivos, ansiolíticos. É preciso que nós tenhamos cuidado em relação a isso e possamos repensar a maneira como nós estamos nos vinculando às pessoas. Estamos conectados cada vez mais, mas isso não quer dizer que estejamos verdadeiramente conectados com a vida e as nossas relações mais profundas, as nossas relações afetivas. É preciso que nós, pais e educadores, possamos parar e dedicar tempo, ter presença afetiva na vida de uma criança, na vida de um adolescente. E isto sim vai alicerçar as bases de uma personalidade mais saudável, mais coerente e mais ética. Cabe lembrar que a presença afetiva pode ser marcada muitas vezes com o não, com o limite que os pais precisam colocar em prática e exercer o seu papel de autoridade. Não confundir com autoritarismo, que é abuso do poder. A autoridade se faz pela presença, eventualmente elevando o tom de voz, mas tendo uma presença afetiva na vida de um filho. Essa é uma das minhas preocupações. A angústia está tomando formas cada vez mais graves. Basta observar a incidência de transtornos que povoam os nossos consultórios. Psicólogos, psiquiatras, cada vez mais ganham uma importância em relação à forma como a angústia tem tomado.